Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Eu já apresentei aqui uma dica para extrair raiz quadrada exata, tá? Apresentei também uma fórmula aproximada usando o método de Newton para calcular raiz quadrada e chegou o momento de apresentar o método da chave para extrair raízes quadradas, tá? É um método muito interessante em que, dado um número, você vai dividir em classes, tomando dois algarismos da direita para a esquerda e fazer certos procedimentos para obter a raiz quadrada com a precisão que desejar. E nós iremos ver esse método agora. Vamos então para o conteúdo desta videoaula sobre o método da chave para extrair raízes quadradas. Bom, extrair a raiz quadrada, tá, de um número é achar um fator que, multiplicado por ele mesmo, produz o número dado, tá? Se dividirmos um número em classes, então a ideia central do método da chave é dividir o número em classes de dois algarismos, tá? Começando pela direita, logo nós vamos ter o quê? Teremos quantos algarismos tem a raiz quadrada antes de fazer o procedimento. Então, por exemplo, ó, vamos lá falar sobre as classes. Se eu pego o número aqui, 72.436, tá? E eu quero extrair a raiz quadrada deste número. Quantos algarismos terá essa raiz quadrada? Tá? Então, a raiz quadrada de 72.436. Eu divido em classes de dois algarismos, começando da direita para a esquerda. Então, eu coloco aqui um pontinho ali, tá? E o outro será aqui. Então, eu já observo que o 72.436 foi dividido em três classes, tá? Não tem problema se a última classe da esquerda for um único número. Como são três classes, então aqui implica em três classes, né? Isso implica, então, que esta raiz quadrada desse número vai ter três algarismos, tá? Então, raiz quadrada terá três algarismos. Então, tá aí a explicação das classes. Vamos ver mais um exemplo, ó. Vamos pegar aqui o raiz quadrada de 1024. Separando em classes da direita para a esquerda, eu tenho, então, ó, o 24 vai formar a primeira classe e o 10 vai formar a segunda classe. Como são duas classes, então, raiz quadrada de 1024 terá dois algarismos. Aliás, 1024 é um quadrado perfeito, tá? Então, podemos usar a dica que foi dada na videoaula aqui no canal, tá? Sobre raiz quadrada exata. Procure na playlist Matemática Básica 1.0. Bom, então a raiz quadrada de 1024 é 32. Tá aí, dois algarismos. Vamos ver mais um exemplo, ó. Se eu coloco aqui a raiz quadrada de 784, tá? Antes de eu fazer contas, vamos separar em classe, ó. Da direita para a esquerda, eu tenho uma classe formada pelo 84 e a outra classe formada pelo 7. Como são duas classes, né? A raiz quadrada de 784 terá dois algarismos. E, aliás, 784 é um quadrado perfeito, cuja raiz quadrada é 28. Então, tá aí a explicação das classes. Bom, para compreender melhor o método, tá? Vamos apresentar um exemplo aqui para nós
calcular a raiz quadrada. Então, vamos escrever aqui, ó, exemplo 1. Use o método da chave, tá? Então, é esse método que aparecia nos livros antigos de álgebra, tá? Então, esse método que nós iremos explicar agora. Hoje, com o advento das calculadoras, esse método entrou em desuso, mas é muito útil conhecer o método para você calcular raiz quadrada de questões do Enem, né, de vestibulares, de concursos, em que não pode usar uma calculadora eletrônica. Bom, então calcule, use o método da chave, tá? E calcule a raiz quadrada. Vamos colocar esse número aqui, ó, 182.239, tá? Nós estamos também interessados aqui, nesta videoaula, em achar apenas o algarismo das unidades, dezenas e centenas, tá? Então, vamos para a resolução. Primeiro passo aqui, eu vou escrever aqui 182.239 em classes de 2 algarismos, começando da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho a primeira classe, formada pelo 39, a segunda classe, formada pelo 22, tá? E a terceira classe, formada pelo 18. Então, como são 3 classes, a raiz quadrada de 182.239 terá 3 algarismos significativos. Agora a gente faz assim, ó, estende a nossa raiz quadrada para desenvolver o método, tá? Vamos lá. Primeiro passo, vamos olhar para a classe da esquerda, 18. Começa pela classe da esquerda, sempre, tá? Então seria a última classe da direita para a esquerda, é o 18. Bom, a maior raiz quadrada contida em raiz quadrada de 18, tá? É 4. Por quê? 4 ao quadrado é 16. Assim, escrevemos 4 como o primeiro algarismo da raiz. Então, vou escrever 4 aqui. Tá? Por quê? Vamos até escrever aqui do lado, aqui, ó. Raiz quadrada de 18, ó, é aproximadamente igual a 4, tá? 4 ao quadrado é 16. Sempre vai pegar o maior quadrado perfeito menor que o número da classe aqui. Então, no caso, é 16, é o maior quadrado perfeito contido em 18. Bom, o resto é 2. Então, vamos escrever aqui agora. 4, eu elevo 4 ao quadrado é 16. Escrevo lá do outro lado, faço a subtração. 2. Bom, agora, tá? Vamos pegar esse 4 que eu encontrei aqui e multiplicamos por 2. 4 vezes 2 igual a 8. Então, esse é o procedimento padrão. Sempre vai fazer isso. Então, dobra-se a raiz, que fica 4 vezes 2 igual a 8, e escreve o resultado no lado direito da chave. Está escrito aqui. Para achar o algarismo das dezenas, tá? Então, já achei que o algarismo das centenas. Nós vamos também... vamos baixar a próxima classe aqui, o 22, ó, 222. Então, eu baixei a classe formada por 22, tá? E aí, nós iremos dobrar, tá? Um comentário aqui, uma correção rápida aqui, é 182.000, tá? 239, 329. Corrigir aqui, tá? Nós temos a raiz quadrada exata. Então, aqui é 329. Agora sim, eu abaixo 32, tá?
O 29 é a primeira classe, o 23 a segunda, 18 a terceira. Baixo a próxima classe, que é o 23. Agora sim, gente, perdão, tá? Por esse pequeno erro aqui. Agora, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no 223, coloco um pontinho aqui, que é o 22, tá? E que vamos fazer aqui? Eu vou dividir 22 dividido por 8. O 8 é aquele número que eu dobrei, tá? Isso é aproximadamente igual a 2, tá? Por quê? 8 vezes 3 é 24, então é 2, certo? E feito isso, então vamos escrever aqui, ó, no lado de cá. 22 dividido por 8 é igual a 2, tá? Tudo por aproximação, então nem precisa escrever do lado de cá. E agora eu faço esse número aqui, ó. 82, eu junto, essa parte é muito importante, ó. Eu vou juntar o 8 com 2, forma 82, tá? E multiplico por esse 2. 82 vezes 2 dá 164. Este número é menor que 223. Então, eu venho aqui e escrevo 164. E fazemos a subtração. Fazendo aqui a subtração, ó, 13 menos 4 é 9, tá? Peguei emprestado, então vou ficar com 1 menos 6. Vou pedir emprestado de novo, 11 menos 6 é 5. E aqui vai dar 0. Então, estou com 59. É o meu resto. E agora? Como esse número aqui deu certo, tá? O 2, que eu dividi e deu 2. E o produto de 82 vezes 2 é 164. Então, o 2 é o algarismo das dezenas, tá? E agora vamos abaixar mais os algarismos da última classe aqui, ó. Da primeira classe da direita para a esquerda, né? Então, é o 29. Abaixo o 29, né? Então, nessa divisão, despreze o resto, tá? Essa divisão que eu fiz aqui do 22 por 8, tá? Fica 82, multiplica este divisor pelo número 2, fizemos isso, né? Para obter 164. Subtraindo do dividendo 223, deixa resto 59, tá ok também. Este resto com a classe seguinte forma o último dividendo, que é o 5.929. Tá? Para achar o último algarismo da raiz, desce o divisor 82, tá? Com o segundo algarismo dobrado. Isso é importante também. Então, olha só, eu vou pegar aqui o divisor 82, já fiz isso, né? Então, chegou aqui no 164. Ok. Então, eu vou ter agora, tá? Esse novo divisor aqui fica, então, pode ser um novo divisor auxiliar. Então, nós vamos fazer assim, vamos colocar um pontinho aqui, no 5.929. Nós colocamos um pequeno pontinho ali, né? E nós vamos pegar agora, repetir o processo, tá? Primeira parte que eu faço, depois que eu abaixei a última classe, eu ponho um pontinho aqui, da direita para a esquerda, separando o 9. Agora eu pego o 42, multiplico por 2, igual a 84. E eu pego o 592 e divido por 84, tá? Fazendo as contas aqui, eu vou obter 7, tá? E se eu fizer agora 84 vezes 7, eu vou obter, tá? E eu vou obter o quê? 5.929. Tá? Já fiz essas contas. Fazemos aqui a subtração, 5.929
subtraindo da zero. Isso mostra que esse 7 que eu encontrei é o meu último algarismo da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 182.329 é 427. Tá aí? Então, vamos ver agora, no exemplo 2, vou colocar aqui, ó, exemplo 2. Vamos pegar uma raiz quadrada até simples, que nós sabemos que ela tem um quadrado perfeito, tá? E para nós calcularmos usando o método da chave. Ó. Por exemplo, eu vou extrair a raiz quadrada de 196 pelo método da chave. Tá? Usando lá as técnicas da videoaula sobre raiz quadrada exata, basicamente percebe-se que raiz quadrada de 196 é 14. Vamos ver se realmente é o número 14, usando o método da chave. Então, vamos lá. Bom, coloquei ali o 196 na chave. Vamos dividir em classes, da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, sempre de 2 algarismos. Então, eu tenho uma classe formada pelo 96 e a outra formada pelo algarismo 1. Qual é o maior quadrado perfeito contido em 1? É um 1 mesmo. Então, escrevo 1, tá? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Pego esse número 1, multiplico por 2, eu dobro ele, tá? Então, 1 vezes 2 é 2. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos passar o 1 aqui, subtrair daqui, né? 1 menos 1 é 0. Abaixo a próxima classe, 96, certo? Coloco um pontinho aqui da direita. Sobrou 9. Eu pego 9 e divido por 2. 9 dividido por 2 é 4, certo? E agora eu faço a junção. 24 vezes 4, fazendo as contas, é 96. Ou seja, subtrai para cá agora, ó, 96 menos 96 é 0. Portanto, esse 4 é o algarismo das unidades da raiz quadrada de 196. Então, realmente, a raiz quadrada de 196 é 14. Tá aí, tá? Pelo método da chave. Então, esse foi o exemplo 2. Sabíamos de antemão que a raiz quadrada tinha 2 dígitos, porque são 2 classes, né? Vejamos, então, o nosso terceiro e último exemplo. Tá? Vamos chamar isso aqui de exemplo 3. E nós vamos calcular a raiz quadrada de 1444, tá? Então, vamos usar o método da chave aqui também. Vamos lá. Eu faço a chave, ó, eu escrevo 1444, né? Observe que quando eu divido em classes de 2 algarismos, da direita para a esquerda, eu terei a primeira classe aqui, o 44, e a segunda classe, o 14. São 2 classes. Portanto, a raiz quadrada de 1444 vai ter 2 algarismos, tá? Vamos lá de novo. Qual é o maior quadrado perfeito contido em 14? Tá? Ou seja, raiz quadrada de 14 é aproximadamente igual a 3, tá? Porque 3 ao quadrado é 9, é o maior quadrado perfeito contido em 14. Então, 3 é o nosso número aqui, tá ali. Eu pego 3, dobro ele, 6, certo? E agora que eu dobrei ele, né? Eu vou elevar 3 ao quadrado, que é 9, escrevo aqui é 0,9. Faço a subtração, vai ser 6. 14 menos 9 é 6. E abaixo a nossa classe aqui da direita, né? A nossa primeira classe da direita, 44. Coloco um pontinho, para separar ali. E eu faço o quê? 14 menos 9, só uma correção aqui, é 5, né? Então aqui é 544.
E agora eu vou dividir 54, vou dividir por 6. É o número que está aqui em cima. Isso é 9, tá? E eu faço a junção agora. O 6 com 9 vai virar 69 vezes 9. Esse exemplo é bem interessante porque acontece um fenômeno, né, nesse processo aqui. Quando faz o produto de 69 por 9, dá 621, que é maior que 544. Olha lá. Então, qual é o nosso procedimento? Então, o 9 não é o algarismo das unidades da raiz quadrada de 1444. Eu abaixo 1, então, eu escrevo, então, 68 vezes 8. Então, eu faço uma nova junção, tá? Fazendo o produto aqui, eu vou ter 544. Fazendo aqui a subtração, eu vou ter 0. Portanto, tá? O algarismo das unidades da raiz quadrada de 1444 é 8. E a sua raiz quadrada é 38. Como o resto aqui foi 0, significa então que 1444 é um quadrado perfeito. Tá aí então o método da chave, apresentado aqui no canal Fatos Matemáticos, tá? E convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos, tá? E outros vídeos do canal. Deixe o seu comentário também com relação a esta videoaula, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, se realmente compreenderam e gostaram dessa técnica de extrair raízes quadradas.